Boa tarde, queridos. Estamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos, em nome de Jesus e sob a proteção dos nossos amigos espirituais. Então, hoje nós damos início ao capítulo 4, que se intitula Princípio Vital. Nós vamos estudar aqui seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Então, começamos com seres orgânicos e inorgânicos. E Kardec faz, então, um comentário sobre esses dois tipos de seres, né? Ele fala assim: os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Então aqui ele faz um apanhado, né? Um conceito do que sejam os dois. E aí ele começa questionando os espíritos. Então na questão 60, que vai iniciar este capítulo, ele diz assim, ele pergunta: é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? E os espíritos respondem: sim, a lei da atração é a mesma para todos. E aí ele continua na questão 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? E eles respondem: é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. E aqui começamos a falar então no princípio vital. E vamos procurar entender o que seja esse fluido vital que dá a animalização à matéria, que faz com que a matéria exista, se movimente, né? A matéria existe, mas ela é, como fala ali, sem o fluido vital, ela é inanimada, ela é sem também movimento. Então vamos lá. Questão 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? E a resposta é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, para que haja vida na matéria, tem que ter esse agente, né? Esse agente, sem a matéria, também não é vida. Então, ele sozinho, por si só, não tem vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Então, veja que interessante, né? É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Nós já vimos isso, já comentamos anteriormente. São dois elementos, o espírito, a matéria e Deus, né? Então, ele está perguntando aqui se esse princípio vital, então, formaria um terceiro elemento. E eles respondem: é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Então, nosso corpo físico é matéria universal. O fluido vital é uma modificação dessa matéria, tá? Assim como o nosso corpo físico também é uma modificação. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem do mesmo princípio. Então, ele está falando aqui
né, que já os elementos que nós consideramos como elementares, como princípios básicos, eles já são transformações, né, desses elementos primitivos. E aí ele faz uma outra pergunta dentro dessa, né, a 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações dessas? É essa a consequência do que dissemos. Então ele vem a confirmar, porque isso aqui que Kardec pergunta, né? Ele tá, na realidade, ele está fazendo uma confirmação. Questão 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Depois que eu ler isso aqui tudo, nós vamos fazer um comentário bem legal sobre isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. E a questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. Então, nós estamos vendo que sempre do mesmo. O que vai mudando são as modificações existentes. E claro que para o homem, o hominal, que já é mais evoluído, esse fluido também ele tem que estar à altura, vamos assim dizer, né? Ele tem que vir e a crescer nisso aí. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe este movimento que o produz. Então, para nós entendermos o nosso corpo físico, ele é uma matéria sem vida. O que anima ele é o espírito. Para que o espírito o anime, ele tem esses corpos intermediários, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? E este fluido vital é um corpo intermediário. Né? Questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Então, a vitalidade, a vida, é um atributo permanente desse agente ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolvem com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Então, ele só existe como uma energia alimentando o nosso corpo físico enquanto ele está ligado. É necessário a união de ambos para produzir a vida. Pensem bem nisso. É necessário isso que já falei, que nós vamos falar mais um pouquinho ainda. Sem a união desse elemento, deste fluido, não há a vida animando o nosso corpo. 67A. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos... Aí Kardec fala, né? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital mais ou menos como o atrito produz o calor. Ok, lemos tudo sobre este fluido vital. Agora vamos colocar isso mais assim na prática, tá? Ainda nós não entramos nesse assunto, que é um assunto que nós vamos entrar mais adiante,
que é o nosso, vamos falar sobre o nosso corpo espiritual. Que os que já têm conhecimento da doutrina espírita já sabem que nós temos um corpo espiritual intermediário que se chama perispírito. O perispírito, ele é um corpo que ele ajuda, é uma ponte que liga o corpo físico ao corpo espiritual, a nossa alma, tá? Só que entre o corpo perispiritual e o corpo físico, existe este outro corpo, que é um corpo que é o chamado fluido vital. E que nós também chamamos ele de duplo etérico. Então é um duplo do corpo físico que é etérico, tá? E agora nós vamos ver como é que isso se processa. Então ele não é um corpo como o corpo perispiritual. Ele é uma massa de energia vital que liga molécula a molécula o corpo espiritual ao corpo físico. Quer dizer, o perispírito ao corpo físico, tá? Ele existe enquanto o nosso corpo físico existe. Quando o nosso corpo deixa de existir, se nós ainda temos fluido vital, este fluido vital volta para a natureza. É uma energia que vai voltar para a natureza. Como é que ele é? Como é que ele se apresenta? Ele é um invólucro energético, vibratório, luminoso e vaporoso, tá? Ele é um corpo provisório. Então ele acompanha o corpo físico. O perispírito é o intermediário, mas ele acompanha a alma. Vamos fazer assim, existe uma divisão. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos de existir, os elementos do nosso corpo físico, os átomos voltam para o universo, para formar outros elementos. O fluido vital, a mesma coisa. Ele só existe, como nós já lemos ali nas perguntas e nas respostas, enquanto existe o corpo físico. O perispírito, este se mantém e acompanha a alma, ok? Então existe essa divisão. E por isso ele é um corpo provisório, tá? Ele coexiste com o corpo físico, ele o envolve. Ele é ligado à doação ou exteriorização da energia. Ele doa a energia para o corpo físico, para que ele tenha todo esse movimento, tá? Que é, como nós vimos ali, originado do fluido cósmico universal e é absorvido pelas moléculas orgânicas. Então, ele é uma fonte de sustentação do nosso corpo físico. É como se ele fosse um recipiente de combustível. O carro é o corpo físico, tá? O carro, ele é todo mecânico, né? Se não existir o combustível, ele não se movimenta. Então, o fluido vital é isso, é o nosso combustível. É o que nos faz movimento, vida, tá? E ele nos envolve, ele ultrapassa mais ou menos o corpo físico, assim, cerca de 1 centímetro. Isso que eles nos trazem, né? A sua textura é dos fluidos mais sutis nos seres mais evoluídos e menos denso, e mais denso, desculpa, nas pessoas que são mais embrutecidas, mais primitivas. Então, ele também tem isso, claro, se ele está sustentando um corpo físico de um ser mais evoluído espiritualmente, ele tem que ser um fluido mais, com uma vibração maior, né? Hoje eu estou com sede. Ele tem a forma do corpo físico, né? Com uma grande elasticidade, por mais ele não é um corpo como o nosso corpo perispiritual,
tá? O corpo perispiritual, ele tem os órgãos semelhantes aos nossos, tanto que ele continua. Aquele corpo que os videntes vê, que muitas pessoas veem, é o corpo perispiritual. Então, ninguém vai ver o fluido vital sozinho andando por aí, um corpo do fluido vital. Não vai ver, tá? Então, ele tem aquela forma, mais ou menos, que a partir do momento que a pessoa desencarna, ele vai se diluindo. A sua coloração é branca ou acinzentada, tá? E a função dele, então, é manter a energia do nosso corpo. A vida, por isso, fluido vital, energia vital, de vida, né? Então, ele absorve, reserva, ele tem a sua absorção, ele faz a reserva e ele distribui pelo nosso corpo. Então, para nós fazermos uma ideia como é que é, por exemplo, quando nós nos machucamos, nós nos cortamos, esse fluido vital, ele vai em maior abundância para aquela região para ajudar na cicatrização. Quando nós estamos com um problema cardíaco, nós estamos com uma deficiência, ele vai em maior quantidade para aquele órgão para ajudar na sobrevivência, né? Então, quando nós nascemos, nós trazemos uma programação, um tempo de vida, mais ou menos. Vamos dizer assim, a minha programação é 70 anos. Então, eu recebo um reservatório de energia vital para mais ou menos 70 anos, tá? O que pode acontecer? Eu posso gastar essa energia vital muito rapidamente e eu não conseguir sobreviver aos 70 anos, como eu posso fazer com que essa reserva fique e ainda fique por muito mais tempo, tá? Então, ela é uma reserva que nós podemos estar desgastando ela muito rapidamente, precocemente, ou mantendo. Mas nós também podemos estar nos reabastecendo. Como é que nós estamos nos reabastecendo? Pela respiração, pela alimentação. Sabe quando a gente vai na casa espírita para tomar passe? Na realidade é isso que ela está recebendo, é uma carga de fluido vital, né? Ela está desgastada, ela está triste, ela está largada, ela está com problemas sérios, físicos ou emocionais. Através do passe ela recebe uma carga deste fluido vital. Por isso ela se sente melhor. Mas ela vai manter ele consigo ou não, dependendo da sua situação. Dependendo de como ela está agindo. Se ela sai dali, ganhou aquela carga de fluido, mas já sai dali, já começa novamente a ter pensamentos negativos, a ter atitudes errôneas, ela vai desgastar. Então, existe o desgaste precoce, através dos nossos pensamentos negativos, dos nossos vícios, né? Mas o correto é ele estar nos acompanhando sempre durante o período da nossa vida, né? Mas acontece que às vezes nós desgastamos ele. E acontece também que às vezes nós estamos com uma grande carga de fluido e tiramos a nossa vida, nos suicidamos. E por isso que muitos dizem assim, o suicida, se ele tinha que viver 70 anos e ele se suicidou com 35, ele vai ficar 35 anos ali sofrendo. Eu tô tocando nisso porque isso não é uma coisa correta, tá? Isso vai depender de muita coisa. Vai depender do porquê, o que motivou esse suicídio, né? Então, existe uma série de coisas que vão acontecer. E não é esse tempo todo. Porque quando a pessoa desencarna, essa diluição, ela vai acontecer automaticamente mais rápido, né? Mas é ela que mantém aquela ligação do espírito com o corpo físico, por isso sentir o sofrimento, estar ali, né, revivendo a situação, é ela que mantém. Porque ela é essa fonte de energia, tá? Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Que nós não nos suicidamos, mas ficarmos ligados também ao corpo físico. Essa apenas é uma situação que eu gostaria de esclarecer, porque falam muito isso no movimento, né? E agora? Cada caso é um caso.
Não vamos colocar nunca regras. Não vamos sair por aí falando aquilo que nós temos só um pouco de conhecimento. Todos nós. Nós ainda não temos essas informações assim muito precisas, porque a própria espiritualidade não nos passa isso com essa precisão. O que ele passa é que o amor divino é maior que tudo e que ele está sempre pronto a nos acolher, a nos abraçar, e que vai muito da nossa vontade e do nosso pensamento. Ok? Tem muito mais coisas sobre fluido vital, tá? Que a gente não pode colocar tudo aqui. Porém, podem pesquisar, podem estudar, que nós vamos encontrar muito mais funções desse nosso fluido vital. Mas com certeza mais para frente os assuntos vão voltando e nós vamos esclarecendo mais. Agradeço a atenção de todos, que todos tenhamos uma semana de muita paz, de muito trabalho, de muito pensamento positivo, de muita respiração saudável, para aumentarmos o nosso reservatório de fluido vital. Beijo, meus amores, até a próxima semana. Que assim seja.